jogam as brancas nessa posição. Esse é um diagrama, né, retirado de uma partida entre um grande mestre muito famoso, o Petrosian, contra um outro jogador muito forte também, o Simagin. Não sei se eu pronunciei certo. Foi jogado em Moscou, 1956. As brancas arremataram aqui o adversário, né, com uma linda tática. Essa tática aqui é nível 9 do bloco. Tem uns golpes aí muito bonitos, uma sequência bonita. Então pause o vídeo e tente arrematar a posição conforme o grande mestre Petrosian. Beleza? Bem, o que está acontecendo aqui nessa posição primeiramente? Imagina que você está no tabuleiro, você tem que sentir a posição. Pô. Então as brancas aqui tem 2 peões, dama, bispo, cavalo, contra 3, 4 peões, a gente tem 2 peões a menos então, e dama e torre. Nós de brancas, quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos? Os nossos pontos fortes, nós temos 2 peças contra uma torre, né? 2 peças menores por uma torre, que é melhor, e também a gente já tem até a possibilidade talvez de trocar. E também um outro aspecto forte aqui, nós temos a combinação de dama e cavalo, que pode ser muito forte se as duas peças se relacionarem bem entre si, né? Se tiver uma harmonia entre as peças. Conforme a gente já viu em algumas táticas ao longo dos vídeos, né? Ao longo dessa nossa série de cálculo, essa combinação já muitas vezes é suficiente para ganhar, porque a dama pode talvez sacrificar por uma peça menor, ou talvez nem por uma peça, mas se sacrificar e o cavalo retoma, toma uma peça com cheque, toma outra e a gente fica com material a mais. Então a gente já tem essa combinação interessante aqui que pode ser a chave da questão, né, da tática. Qual que é o nosso ponto fraco? São 2, basicamente. Primeiro que a gente tem 2 peões a menos, então tem que tomar cuidado, né, porque se a gente bobear, pode até fazer peões passados. E também um outro aspecto interessante é que as pretas querem muito aqui tentar empatar, já que estão piores na posição, né? Tem material a menos e também aqui está difícil jogar de pretas. Então um empate seria bom. Muitos aqui, por exemplo, jogariam aqui o cavalo por torre e se dariam, né, satisfeitos. Porque, bem, se o rei capturar, a gente... Bem, tem várias sequências interessantes, a dama entrando aqui com cheque, ou talvez entrar até nesse final aqui e tentar ganhar esse final. Seria muito bom para as brancas se depois de cavalo por torre, as pretas recapturassem o cavalo. O problema é que, depois de cavalo por torre, as pretas não são obrigadas a capturar. Aqui elas têm um intermediário muito chato para as brancas, que é dama D1 cheque. E o que a gente faz aqui? Se dama G1, dama F3 cheque, de novo forçado dama G2 e fica voltando dama D1. Se depois de cavalo por torre, dama D1, agora a gente tentar bispo G1, dama H5 é cheque. E agora, dama H2 é forçado, só que aí tem dama F3 cheque de novo, e aí sempre tem um perpétuo, as pretas estão satisfeitas, vão embora para casa feliz. Então a gente não pode capturar aqui, a gente não pode desperdiçar uma posição dessa de brancas, sendo fominha, né, sendo, sei lá, muito afobado e já querer capturar porque viu o material caindo. A gente tem que tomar um cuidado. Então, é um outro lance. E aí aqui vem os lances candidatos, né? Esse lance candidato não deu certo. Agora vamos pensar aqui, sei lá, talvez com o bispo não está muito promissor. Vamos pensar em outros cheques. Isso é importante olhar os cheques. Os primeiros para ajudar a organizar o cálculo. Muitas vezes são os cheques que ajudam também a resolver. Cavalo H7, simplesmente ele toma de torre. Cavalo E6, ele toma de dama. E agora sobrou então alguma coisa com a dama. E aqui a tática é até bonita, porque também cobra visão de tabuleiro, né? A dama sai de G2 e vai lá pro canto. Dama 8 cheque. E aqui começa a beleza da tática, né? Para onde o rei vai. Não vai cobrir de dama, porque senão dama por dama. Então depois de dama cheque, o rei ou vai para G7 ou para E7. Se ele for para E7, aqui tem uma sequência muito forte, que é dama B7 cheque. Se ele voltar para F8, dama F7 é checkmate.
E se, ó, dama 8 cheque, rei E7, dama B7. Se ele proteger de dama, a gente troca com cheque e o cavalo cai. E a torre cai, depois com um cavalo. Então vamos ver outra situação aqui, ó. Dama 8 cheque. E olha só, já está dando certo algumas linhas com dama 8. Então muito provavelmente, talvez essa seja a solução. É até interessante porque se uma vai dando certo, a gente está provavelmente no caminho certo. Então vamos lá, dama 8, rei E7, dama B7. Se ele for para F6 cheque, a gente tem até cavalo E5 cheque e capturando a dama logo em seguida. A gente captura primeiro para onde ele for, por exemplo, G6, a gente captura a torre com cheque e depois que ele vai capturar, a dama dele está caindo. Então, deu totalmente certo já o que? Dama 8 cheque e se ele for para rei E7, aparentemente ele está perdido. Vamos passar aqui para ver? Então bora lá. Dama 8 cheque. Só uma coisinha antes, deixa eu passar para vocês porque que não pode, né? Para ficar claro, que não pode capturar a torre aqui primeiro. Bem, porque se ele tomasse a gente entraria no final melhor, a gente estaria ganho. Né? Talvez com cheque ou talvez até entrar nesse final aqui mesmo. Esse final talvez esteja até ganho com esse peão aqui caindo e a gente tem um peão passado. Agora, ele não tomaria, ele não seria obrigado. Depois de cavalo por torre, teria dama cheque. E aí, se protege de dama, tem esse perpétuo. E se protege de bispo, tem esse perpétuo. Sempre com dama F3 e a dama vai nessa diagonal. Então, então não é cavalo por torre, dama 8. Dama 8, rei E7. Dama B7, se vier aqui, cai a torre. E se vier para F6, cavalo E5 intermediário. E depois que ele vier para uma dessas casas aqui, ele sempre cai com cheque. E aqui a gente deve estar ganho. Tá ganho, né? Uma outra que fica bem clara é essa aqui. Então, rei E7 não funciona. Beleza? Vamos pensar agora, então, se depois de dama 8 ele vir para G7. O que nós faz aqui? E aqui, de novo, se a gente captura a torre direto, depois de G7, se a gente captura a torre, ele vai dar uma sequência de perpétuo, a gente tem que tomar cuidado. Então é outro lance. Dama 8, rei G7, dama 8, rei G7. E aqui vem toda a beleza da posição, né? A cereja do bolo. E que se relaciona também com as táticas que nós já vimos no restante do curso, nos outros vídeos, que é o sacrifício de dama e apoiado pelo cavalo logo em seguida. O bonito dama H8 cheque. Entregando a dama no ar, assim, em uma casa, no outro canto do tabuleiro. Então a dama ela fez quase um triângulo aqui, né? Dama H8. Então olha aqui, ó, dama 7, rei E7, dama H8. Se o rei tomar, cavalo por torre cheque, o rei volta e cai a dama. Então só passando aqui para vocês, ó. Se rei G7, dama H8, rei por, cavalo por, e a dama cai em seguida. Então, depois de dama 8, rei G7, dama H8, o que ele pode fazer? Ele só tem duas casas, dama G6 e rei G6 e rei H6, né? Então vamos ver aqui, dama H8. Se ele vier para G6, aí a gente tem uma sequência muito bonita, né? Que é com dama G8 cheque. Dama G8 cheque. Peraí. Dama G8. Ó, dama 8, vamos pensar aqui. G7, dama H8, rei G6. O que nós faz aqui? Uai. Até esqueci, ué. Ah, tá. Nossa senhora. Agora que eu me toquei. Viajei totalmente aqui, ó. Totalmente. Olha só que bonito. É porque eu viajei, confundi as linhas. Dama 8, rei G7. Alguns jogariam rei, dama H8. Porque se toma, a gente tá ganho. E isso é bonito. Agora,
depois de dama 8 cheque, rei G7, dama H8, ele não é obrigado a capturar. Ele pode vir para G6 ou H6, né? Que foi a minha confusão aqui. E como é que nós segue o ataque? Porque se eu faço, se ele vem para G6, por exemplo, se ele vem para G6, né? Porque H6 ele está tomando o duplo da torre. Então se ele vem para G6, dama G8, só que ele escapa para F6. Na real ele defende com... Aqui, ó. Vamos lá que tá confuso, Aqui, ó, dama 8, rei G7, dama H8, rei G6, dama G8, porque eu quero ganhar a torre, né? Só que ele tampa com torre G7 e acabou o ataque aqui. Se a gente captura, não tem a torre com cheque, ele recaptura com o rei e não tem nenhum duplo seguido. Então olha aqui que eu estou mostrando, ó. Apesar das confusões, ele não pode capturar, que nem a gente já viu, mas se ele for para G6, dama G8, torre G7 e ele escapa. A gente não consegue progredir aqui na posição. E a torre está caindo. Se a gente dá um cheque, a torre cai e a gente que está perdendo aqui. Então não é dama H8, galera. Não é dama H8. Mas a gente tem que tentar fazer esse tema do dama H8 dar certo. Então por isso que depois de dama 8, rei G7, aqui tem um lindo lance. Bispo por peão, cheque. Bispo por peão. A ideia aqui é forçar a dama a tomar, né? Porque senão simplesmente, se o rei sair, a gente pega a dama. Então depois de dama 8, rei G7, bispo por peão, cheque, dama por peão. Agora a gente tem o dama H8. E esse dama H8, ele é a nossa ideia anterior, só que melhorado. Porque não tem como recusar essa dama. Porque se ele vem para G6 ou H6, a dama está caindo aqui em E5. Essa é a chave da questão. Então, depois de dama 8, rei G7, bispo por, dama H8, e as pretas têm que abandonar. As pretas podem continuar, por exemplo, capturando, só que é cavalo por torre agora, cheque, rei G7 e cavalo por dama. E a gente entra no final de cavalo, que vai estar aqui em E5, 2 peões contra 3 peões, só que o nosso rei chega também a tempo, o nosso cavalo protege, enfim, aí é uma posição ganha bem tranquilo. Vou mostrar para vocês aqui como é que é então, dama 8, rei G7, não dama H8, bispo E5 cheque, rei, dama por, né, porque senão perde a dama, e dama H8 cheque. Rei não vai vir para cá, porque senão cai a dama. Então depois de dama por, rei por, cavalo por, a dama cai e a gente entra nesse final, mas esse final tá caindo, é bem vitorioso para as brancas, porque esses peões são fracos, e a gente vai criar 2 peões passados aqui, e protegidos, né, facilmente pelo cavalo, e o rei também vai entrar a tempo. Beleza? Perdão aí pela confusão, mas é até bom que ajuda no cálculo, no processo aqui do raciocínio. E o massa é ver isso, né, que a gente viu um tema, né, do dama H8, só que não dava para fazer, não deu certo no momento, e a gente preparou primeiro com o sacrifício de outra peça, bispo por E5. Beleza? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima. Um abraço.